Olá, Breno, aqui é o Gabriel. Vamos começar nosso primeiro vídeo de verificação de exercícios do nosso curso de Spider, que é o vídeo de verificação dos seus exercícios da unidade 2. Eu estou com o seu arquivo aberto aqui na minha máquina e o que eu vou fazer vai ser rever os passos que você deveria ter realizado para a execução desse exercício, tentando reforçar opções e funcionalidades da ferramenta e verificando se o seu entendimento foi alcançado para a garantia aí do sucesso. Como você sabe, ao longo desses vídeos de gravação, eu vou passar números, são sequências numéricas que você deve anotar. Esses números eu posso falar, mostrar na tela ou fazer ambos. Então, quando o vídeo terminar e você tiver toda essa lista de números, você deve seguir aqui no Moodle até a unidade 2, onde nós temos uma atividade específica para envio dessa sequência numérica. Aqui você clica e consegue enviar essa sequência numérica para a gente como forma de garantia que você assistiu o vídeo. Bom, na unidade 2 nós estamos dentro de gerenciamento do escopo do projeto, vimos também integração e gerenciamento dos envolvidos. Nessa primeira unidade com exercícios na ferramenta, na unidade 2, nós vamos verificar o entendimento do uso do Gantt de atividades e da EAP, sendo ela feita no Gantt de atividades ou no modo de visualização específico da EAP. A mesma coisa para os recursos, nós temos o Gantt do recurso e a EAO, Estrutura Analítica Organizacional, e vemos também a utilização aqui do usuário e direitos de acesso, essas duas visões. Então nós temos três grandes áreas que nós vamos explorar na ferramenta, passando ainda por exportação de configurações, uso de fórmulas, de sinais, estão aqui, as configurações estão aqui. Então vamos começar. Eu vou iniciar mostrando para você o número 202 como o primeiro da sua sequência numérica. Vou trazer ele para cá. Deixa ele aqui. Bem, vamos começar vendo os usuários. Dando um duplo clique eu abro essa aba. Lembrando que no Spider nós estaremos sempre com essa tela aberta. Essa é a tela principal do Spider, onde nós fazemos configurações que vão impactar em todos os projetos. Aqui nós temos uma lista de projetos e de documentos que estão abertos na máquina. Nós podemos abrir diversas visualizações. O que eu abri agora foi a tabela de usuários. Nós podemos ainda ter simultaneamente o gancho de atividades. Então aqui nós temos o gancho de atividades, a tela principal sempre estará aberta e aqui a tabela de usuários. Eu posso fechar essas que não acontece nada, é só uma forma de visualizar. Mas fechando aqui, este é o aplicativo. Se eu fechar, ele vai pedir para salvar. Fechando isso, eu fecho todas as janelas do Spider. Ainda, caso a opção aqui, vamos ver, opções da área de trabalho. Aqui, permitir abrir vários projetos do Spider Project simultâneos. Se essa opção estiver marcada, você será capaz de abrir, por exemplo, que eu fiz aqui, mais de uma janela do Spider. Isso se mostra interessante quando você estiver fazendo análises mais demoradas na ferramenta de cálculo de otimização de recursos ou de custo e quiser ainda trabalhar em mais de um projeto simultaneamente, enquanto a máquina fica trabalhando nessa otimização, nesse processamento. Okay? Vamos deixar aqui. Sem enrolar mais, vamos começar pelos usuários, onde nós pedimos que você, além de listar aqui usuários como envolvidos, você criasse campos livres, que a ferramenta chama de campos do usuário mesmo, user fields, ou nessa versão em português, campos de usuário. Uma coisa que eu recomendo sempre aos usuários de Spider é criar uma regra para a codificação dos elementos na ferramenta. Então, diversos elementos, por exemplo, aqui estamos tratando de usuários. Depois trataremos de elementos da EAP, atividades, recursos, configurações, filtros, sinais. Tudo isso que eu falei
em algum momento na ferramenta vai ser representado por uma linha que terá um código. E calendários, semanas de trabalho, exceções, muitas dessas coisas a ferramenta não seleciona pelo nome, e sim pelo código. Então, ter essa documentação fora da ferramenta, até num arquivo de Word, um padrão, uma regra para nomear, por exemplo, o usuário vai começar como US underline, e aí 001, 002, 003. Calendário vai começar com CA, semana, SM e por aí em diante. A regra em si não importa, mas é importante que essa regra exista para que ela contribua com a documentação geral do projeto. Bem, vamos dar uma olhada nos campos que você criou, né? Porque os elementos são pessoais do projeto, então não há muito o que comentar quanto à listagem dos envolvidos. Vamos comentar aqui sobre os campos. Você, para criar um campo novo, pode ter clicado com o botão direito e novo campo. Quando você faz isso, você escolhe as propriedades. Então aqui nesse caso eu vejo direto as propriedades do campo que você já criou. Então dá para ver aqui, por exemplo, que o código que você criou foi user underline 10. Aqui, vamos ver, 20 e assim em diante. Então, por exemplo, user é um código de campo ou é um código de usuário, né? Essa regra ela tem que estar descrita em algum lugar. Você provavelmente vai ter outros elementos com o código A, B e C também, ou 1, 2, 3. Então, deixar esse padrão da ferramenta pode complicar no futuro, principalmente em projetos mais longos. Mas voltando aqui, propriedades, antes de continuar, vou pedir para você anotar o número 4. Esse aqui que eu estou tentando botar na tela. Aqui, pronto. 4. Então vamos lá. Nós pedimos que você criasse ele como numérico, mas estranhamente dá certo como texto também. Ele pega o valor numérico do campo texto para usar na forma como multiplicação. Então texto também funciona. Lembrando que nós temos esses 3 tipos, né? Texto, numérico ou data e hora. E aqui nos valores você incluiu de 1 a 30 conforme estava no guia de exercício, sem mistério. Devo ressaltar que notas, nós vamos ver no Spider diversos elementos também da ferramenta com possibilidade de documentação. Então aqui nós temos espaço para escrever. Então o que representa esse campo, e é sempre interessante fazer a descrição dos campos de usuário, como ele está sendo usado, por que o administrador do projeto não recebeu o valor, quais foram os critérios para essa definição, enfim. Profissionalmente, quando esse projeto, quando você estiver trabalhando no Spider profissionalmente, é recomendável que essa documentação seja realizada. Infelizmente, na ferramenta, até o momento, não existe uma forma fácil de você exportar os valores desses campos de notas. Então não existe um botão para você clicar e já vir um relatório com, por exemplo, os nomes dos campos e as notas, o nome dos usuários e as notas, e esse dicionário. Mas, por isso, aconselhamos também que você faça essa documentação de elementos que não variam com muita frequência. Por exemplo, esses campos de usuário você define uma vez e depois somente os utiliza. Então, recomendamos que você faça essa documentação primeiramente num Word, num arquivo de referência ao projeto, um documento de referência ao arquivo do Spider, do projeto, e que depois você copie e cole. Eu comentarei diversas vezes ao longo dos vídeos esse arquivo de referência em Word, porque ele se mostra realmente útil e importante para a documentação em uma ferramenta com tantas possibilidades de criação e tantas possibilidades diferentes de parametrização, de configuração. Então, bom, aqui não há mistério. Fechamos, o grau de autoridade é muito similar, nós também criou do tipo texto com os valores. Já o grau de influência
ele se dá a partir de uma multiplicação. Ele multiplica esses dois caras aqui. Botão direito, propriedades, ele está aqui com uma fórmula. Você disse nos seus comentários que não conseguiu fazer essa fórmula funcionar automaticamente. Quando nós dizemos automaticamente, é com o cálculo do dinheiro, né? Com o cálculo daquele quarto botão de atualização do cronograma. Você inseriu a fórmula aqui, eu vou só mudar para numérico, a fórmula já está, vou deixar ok. Vou mudar isso aqui para 5 e 5, aqui tem que dar 25. Então, Gantt, vamos rodar isso, ok. A fórmula não funcionou. E diz que o erro é recursivo. Recursivo é se eu estivesse usando o próprio campo para uma fórmula que define seu próprio valor, né? O que não é o caso. Assim, ele diz que não consegue. Vamos fechar, pegar aqui, editar fórmulas. Parece estar correto. Vamos fechar. Deixa eu pegar aqui. Vou pegar isso para cá. Deixar isso aqui para cá. E ele realmente não calculou. Deixa eu ver. Não preciso disso aqui, né? Editar fórmulas. Vamos pegar essa aqui e executar. E ele executa. Ele só não executa automaticamente. O que eu fiz, Breno? Eu pausei para o seu vídeo não ficar muito comprido e eu acho que eu descobri o problema. A gente não leu direito. A gente não leu direito o erro. Ou eu não li direito o erro. Aqui, ó, quando aparece o erro, ele diz que o problema é no grau de autoridade e não no grau de influência. Então, aqui em grau de autoridade, eu descobri que está sendo calculado por fórmula. E isso não rola. Grau de interesse, não. Agora deve funcionar. Porque quando você... Aqui, esses dois fornecem o valor para a multiplicação do grau de influência. Espera aí, duplo clique, fórmula, cálculo por fórmula e na tabela usuário. Ok? Eu coloquei 1 e 5. Agora eu vou pedir para calcular. E foi. Fechado. Usuário 155. Aqui, antes era 30 e 30. Voltando no grande atividades. Cálculo. Ok. Então era realmente o erro procedia, né? Você estava com uma recorrência. Você estava usando o valor do grau de autoridade de uma fórmula para calcular o próprio grau de autoridade. Então, se a ferramenta permitisse isso, ficaria num loop infinito. Okay? Anote aí 11 como o próximo número da sua sequência numérica. Valor 11. Bem, então nós temos essa multiplicação. A fórmula para a classificação gráfica, ela pega o mesmo valor do grau de influência, mas mostra esse valor como um ícone, né? Então, dando duplo clique aqui, nós vemos que ele é um valor numérico e diz que ele é mostrado por um sinal. Nós podemos escolher esse marcador entre alguns formatos, mas a cor vai ser definida por esse elemento conhecido como sinal. Então, deveremos voltar para a janela principal e procurar aqui sinais. Então, nós temos o sinal MAI. Repare que eu comentei do código, ó, A de novo. Então, A não é um código único somente dentro dessa tabela, mas não é um código único global. Bem, repare também nas anotações possíveis e duplo clique aqui, você configurou de 0 a 0, 0 a 30, 30 a 300 e 300 em diante, com as cores branco, verde, amarelo e vermelho.
Também muito simples e foi atribuído aqui ao user 50. Muito bem. Já o outro campo, o último campo ali, é só um campo texto para você inserir aqui a proposta de ação. Poderíamos até jogar isso para cá. Muito bem, muito bem, muito bem. Fechamos a tabela usuário. Vamos passar rapidamente pela direito de acesso, onde você pode determinar perfis. Então, você determinou aqui perfil A e perfil B. Vamos dar uma olhada rapidamente. Nós temos diversos recursos da ferramenta que você pode informar que o usuário pode só ver, pode editar e pode fazer um monte de coisa. Então isso tudo é definido aqui pelos perfis de acesso. Você definiu o A e o B. Voltando para os usuários, você pode editar, por exemplo, o comprador e definir para ele direito de acesso, perfil A, administrador ou perfil B. Então você vai definir aqui esse direito de acesso, ok? Além de todas essas configurações que você viu aqui, de e-mail, de senha, fases e assim diante. Terminado, vamos para... Deixa eu fechar as janelas que estão abertas aqui. Pronto. Vamos para o Gantt de atividades, onde nós veremos a sua EAP. Nós pedimos para você salvar uma configuração. Como seria essa configuração? Antes mesmo de ver a sua EAP, eu vou pegar e deletar todos esses elementos. Toma cuidado para não deletar mais do que eu quero. Opa. Vou pegar aqui, vou deletando e deleto também. Vou jogar isso tudo para lá e vou salvar uma nova configuração. Aqui em Gantt, nós temos configuração, salvar no projeto como um novo. E aí você define um código para variar, tudo nos Spider tem um código, que vai ser, por exemplo, EAP 01 EAP01. E nome elaboração da EAP. Ok. Então aqui eu tenho elaboração da EAP, que é o atual, e tenho configuração 1, que é aquele que veio de fábrica com todos esses campos que nós não estamos usando. Nós temos elaboração da EAP. Isso é uma configuração, é o que o Spider chama de configuração. Todas as configurações que você criar, seja ela de EAP ou de EAO, estarão aqui, nessa lista, em outras configurações. Então, repare que nós temos só a configuração 1, que veio de fábrica, e essa que eu acabei de criar. Okay? Todos os campos que você criou ficarão aqui, campo do usuário, independente de onde eles sejam utilizados. Dá para ver aqui os que você criou. Por isso que o código é importante. Então, se você criar campos para as tabelas de EAP, para as tabelas de EAO, para as tabelas de usuário, todos esses elementos vão ficar aqui, todos esses campos ficarão aqui. Então, é por isso que é importante na documentação dizer onde eles são utilizados. Dizer que esses campos aqui não fazem sentido na EAP, por exemplo. Bem, mas vamos voltar. Aqui nós temos um atalho para essa EAP. Temos uma atividade intrometida que eu vou deletar. Ok. E nós temos a sua primeira EAP. Essa ferramenta ela permite diversas estruturas, que também é tema desse exercício. Mas vamos visualizar primeiro essa sua EAP. Vamos pegar nível 1. Você criou especificações e aí diversos elementos que acredito que devam ser especificados. Já sinto aqui falta de um produto maior de administração ou gerenciamento, planejamento, controle. Então é importante decompor também as atividades, no caso agora, os produtos, pacotes de trabalho de gerenciamento.
para posteriormente esses elementos abrigarem as atividades, os recursos e toda a configuração necessária para planejar e controlar essas ações de planejamento e controle. Mas nós temos especificação, telhado, e aí coisas de telhado, rodapé e ardósia, peitoril, ardósia. Aqui nós temos a infração de uma regra simples da construção de EAP, que é não subdividir um item em apenas um. Quando você pega uma coisa e divide em um, significa que você não dividiu. Que a primeira coisa, na verdade, é a segunda. Então, se o único rodapé que tem é de ardósia, você poderia, por exemplo, não sei se é o caso, mas a ideia é fazer rodapé de ardósia. E aí você não precisa disso. Eu dei Ctrl X, cliquei aqui, Ctrl V e deleto. Ok? Poderíamos fazer isso para não termos uma subdivisão em apenas um item. Uma outra possibilidade seria você falar: não, Gabriel, eu botei assim porque no futuro eu ou vou definir outros elementos da EAP, que é possível, ou vou inserir aqui atividades e depois dentro desses vou inserir atividades também. Nós não falamos de atividade ainda, mas se você dividir o peitoril em atividades e um outro produto, significa que você não dividiu em uma coisa só, que tem mais coisa aqui. Nesse caso, melhor seria você transformar, cliquei em converter em fase. Você transformar essas atividades que estavam perdidas em um outro subproduto. Tá? Isso aqui não é atividade, isso é um subproduto. Mostrando essas possibilidades. Do jeito que está, é que fica estranho essa subdivisão em uma coisa só. Deixa eu pegar aqui, Shift, aqui e deleto. Quando eu faço isso, eu seleciono os elementos do mesmo nível. Então, eu deletando isso, estou deletando as 6 atividades, 6 objetos. Sim. E teste, louça, revestimento, porta. E você vai subdividindo o seu projeto de acordo com os critérios. Uma coisa para cá, ó, a janela, se a única janela em vidro temperado é a janela do banheiro, você ou deixa só um ou deixa só o outro. Não precisa subdividir em uma coisa só. Mesma coisa aqui. Ok. Para isso, tudo ok. Em código, geralmente usa-se, para demonstrar colunas, o código da EAP. Esse código numérico separado por ponto é bastante utilizado para documentação e registro dos elementos do projeto. O código é o código da ferramenta, que deve ser único. E aqui nós vemos que o código automático gerado, esse código numérico, ele não fica interessante ao longo do tempo, uma vez que nós vamos editando, criando os novos, cria em cima, depois embaixo, esse valor não fica sequencial, fica confuso. Então melhor seria você criar uma regra para isso, ou usar o código da EAP. O código da EAP, instantaneamente, ele é único. Né? No tempo, podem existir outros 1.2.1 que não vai ser este banheiro. Você pode editar isso e, por exemplo, inserir nova fase, um nível abaixo. Agora, o 1.2.1 é a fase 130, não é mais o banheiro. Mas, num dado instante de tempo, o código da EAP ele é único. Controlar a alteração faz parte do gerenciamento de mudanças. Né? Bem, mas essa foi a sua EAP vista no diagrama de Gantt, no campo de atividades, que, na minha modesta opinião, é a melhor forma de ver EAP. Existem aqueles que gostam de ver por aqui. Vou maximizar sem querer.
Então, nós temos, por exemplo, no seu caso, você tem um projeto com muitos produtos. Eu acho difícil ver por aqui, entender por aqui, mas essa visualização tem muitos adeptos, pessoas que realmente gostam, acham lúdico e interessante. Anote aí, por favor, o número 95. 95 é esse aqui. Essa forma de ver e construir nós podemos construir aqui também, nova fase e tudo mais, possui algumas configurações, então vamos dar uma olhada em algumas delas. Aqui, em opções, nós podemos ver em árvore ou hierarquia e escolher um nível específico. Então, por exemplo, eu vou pegar hierarquia até o segundo não, até o terceiro. E eu vejo assim. Ainda consigo abrir e fechar. Vamos voltar para a árvore, terceiro, ou no segundo, e a gente vê assim. Podemos escolher que elementos serão mostrados. Aqui está mostrando o nome, vamos ver aqui, modelo, o nome e o código da EAP. Você poderia, por exemplo, selecionar aqui nome, cadê? Nome, ok, e esse aqui eu vou tirar alinhamento centralizado, ok, para ficar o código da EAP antes. Repare que essas cores, elas respeitam o mesmo esquema de cor do gancho de atividade. No caso, esse cinza é porque na minha máquina eu escolhi como cor, aqui hierarquia do Gantt, cadê hierarquia Gantt? Eu escolhi, aqui segundo plano, eu escolhi tons de cinza por me parecer visualmente mais confortável do que muitas cores. Eu prefiro assim. Da mesma forma que eu configurei as barras do Gantt para ficar tudo que é produto preto, atividades não críticas azuis e críticas vermelhas. Então, me parece melhor assim. Voltando aqui, você deveria ter feito uma impressão, configurado isso aqui. Opa, cadê? Impressora de página, colocar horizontal, diminuir aqui a margem, ou pedir para caber, opção de impressão, propriedades, ajustar para 1 e cabe tudo aqui. Enfim, imprimir em PDF e mandar para a gente. Okay? Então, depois faça isso, por favor. Bem, aqui nós temos ainda a estrutura 1. Voltando no Gantt, essa é a estrutura 1. Nós vamos ver mais sobre essas estruturas na unidade seguinte. Tá? Aqui em Projeto EAP é possível criar outras estruturas, o que em outras ferramentas de gerenciamento pode ser conhecido como grupo, de formas diferentes de agrupar os produtos ou as atividades de formas diferentes. O Spyder entende como uma nova EAP. Okay? Faltou comentar aqui na sua EAP que é interessante nós já definirmos, por exemplo, criar um campo novo. Não é assim. Eu quero um campo novo, responsável, vai ser user 090, não sei se existe, vou botar 100, texto, que eu vou incluir, um responsável por cada elemento da sua EAP. Então aqui pode ser responsável pelo projeto como um todo, vai ser uma pessoa 1, aqui pessoa 2 e por aí vai. Tá? Vou fazer assim, pronto. Pessoa 1 responsável por tudo. E você pode ir mudando conforme o responsável realmente do seu projeto. Fora isso, nós temos no dicionário da EAP também uma etapa importante da documentação. Então, mostrar notas. Você não criou o dicionário da EAP. Dá para ver aqui pelo campo notas vazio. Duplo clique em qualquer um desses elementos, aqui em notas, novamente, né? Descrição, objetivo, critérios para estimativa, possibilidade de recurso,
calendários, uma série de anotações que vão desenvolver o dicionário da EAP e que são importantes serem registrados aí na ferramenta. Fechando, vejamos agora o Gantt de recurso, que é muito parecido com o Gantt de atividades, né? Aqui você criou a estrutura analítica da organização. Faria a mesma coisa aqui. Vou salvar a configuração nova como novo. Aqui é a O001. A criação da EAO. Ok. Repare que aqui no Gantt de atividades eu não salvei essa visualização, essa configuração com responsável em notas. Então, fazendo isso e voltando para cá, volta ao estado que eu salvei antes. Repare ainda que eu consigo ver as configurações de um lado para o outro. Então, eu consigo ver aqui criação da EAO, o que não faz muito sentido, mas é possível. Se eu inserir, por exemplo, campos específicos de recurso nessas configurações, eu vou conseguir colocar eles, eu vou conseguir selecionar aqui na EAP, mas não vai funcionar, claro. Então, voltando para o Gantt de recurso, nós salvamos essa configuração. E aqui você criou a divisão organizacional da empresa responsável por esse recurso. Você incluiu pedreiro, servente. Se isso for uma divisão da organização, onde aí dentro vão entrar a lista de recursos caracterizados por essa divisão, né? Por exemplo, vão entrar tipos diferentes de pedreiros, materiais, equipes de trabalho, tudo que se caracterize por ser pedreiro, por ser servente, azulejista e aí em diante, aí tudo bem. Se por esse item você quiser identificar o próprio trabalhador, aí não está bom. Aqui nós estamos fazendo uma divisão de setores. De forma parecida como a EAP é a subdivisão do escopo, né, que vai agrupar as atividades, a EAO é uma subdivisão da organização que vai agrupar os recursos de forma ordenada, de forma analítica, né, de forma estruturada. Tá bom? Então aqui no operacional. Venda de recurso humano, compras e financeiro é justamente essa ideia que eu acabei de comentar. E aqui em técnico, a mesma coisa, né? Se os engenheiros forem já as pessoas, aí não está legal, mas se for um grupo de trabalho, caracterizado por ser engenheiro planejador, aí tudo bem. Não precisamos comentar a estrutura analítica organizacional, porque as configurações são exatamente iguais às realizadas na EAP. Ok? Para fechar, eu só vou mostrar como exportar essa EAO, que poderia ser a EAP também. Eu vou fazer assim para mostrar aqui documentos. O que eu faço? Digamos que essa estrutura organizacional ela deva ser usada em vários arquivos de Spider, né, na organização. E ela ficou muito boa, você não quer ter o trabalho de fazer novamente. Está toda documentada e tudo mais. Então você vem em projeto, criar livro de referência padrão, você pega essa EAO corrente, então criar. Existem configurações, mas para ser sucinto e mostrar só o caminho, clicamos em criar. Já cliquei? Já. Fechar. Duplo clique nesse documento novo que eu criei e nós temos esta tabela possível de ser exportada para outros arquivos. Vou salvar essa tabela. Ok. E posso fechar. Vou criar um arquivo novo, um novo projeto com nenhum nome, só para mostrar para você. Está aqui. Vou levar lá para os recursos, Gantt de recurso. Na tabela, eu vou transferir dados para onde? Transferir para projeto selecionado, projeto novo. Ok, foi transferido. Aqui no projeto novo, aqui em cima, ó, novo,
eu tenho essa estrutura e não preciso fazer de novo. Ok? É possível exportar isso por FTP, da mesmíssima forma que nós exportamos e importamos os arquivos do projeto. Ok? Esse vídeo de verificação ficou um pouco longo por ser o primeiro, mas a média de duração será mais ou menos essa. Ok? Vou pedir que você anote esse último número. Qualquer dúvida, por favor, entre em contato. A verificação da parte de texto e imagens vai ser devolvida também em texto lá pelo Moodle. Um abraço, tchau.